pauta da 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 3 de setembro de 2014. A secretária faz a chamada regimental. Aderval Manfredo, Agerino dos Santos Araújo, Anderson Cristiano de Moraes, Wilson Bueno, Márcio Antônio de Faria, Maria de Lourdes Saquetim, presente. Nivaldo Ferreira das Neves, Renato Martins da Silva, Wilson Miatelo Diniz. Então, havendo o número legal para as deliberações de hoje, declaro aberto a presente sessão. Então, vamos no expediente de hoje. A leitura da ata a gente vai dispensar, né? Como a gente faz sempre, que a gente tem cópia. E vamos direto para a leitura da indicação 024 de 2014, de autoria do vereador Nivaldo Ferreira das Neves. Indico à mesa diretora, depois de ouvir o colendo plenário, para que seja o senhor prefeito municipal oficiado no sentido que estude a possibilidade de denominar uma rua em nosso município com o nome de Gasparo Galesco. Justificativas. Considerando que o senhor Gasparo Galesco, filho de José Galesco e Elisa Brizo, nasceu na cidade de Descalvado, São Paulo, em 1º de janeiro de 1893. Tendo casado na cidade de Monte Azul Paulista, São Paulo, com a senhora Santa Guariente Galesco. Considerando que logo após o casamento com a senhora Santa, sendo parte da família dela da cidade de Cajubi, se mudaram para a zona rural, vindo ele trabalhar por muitos anos na lavoura de café da família Guariente, construindo assim para a vossa subsistência e para o crescimento do município de Cajubi. Considerando a união com a senhora Santa, tiveram 9 filhos: Elisa Galesco, José Galesco, Augusto Galesco, João Galesco, Maria Galesco, Emílio Galesco, Aurélio Galesco, Geraldo Galesco e Cleonice Galesco. Considerando que depois de muitos anos de dedicação à lavoura, mudaram-se para a cidade onde o senhor Gasparo foi comerciante nas décadas de 50 e 60, sendo reconhecido pelos fregueses e amigos pela sua honestidade e respeito. Considerando que o senhor Gasparo faleceu em Cajubi em 11 de agosto de 1981, com 88 anos de idade. Considerando que o mesmo deixou para seus filhos e netos o exemplo de trabalho, seja ele no campo ou na cidade, mas sempre desempenhando com dignidade. Considerando, finalmente, como forma de reconhecimento dos munícipes de Cajubi e familiares, homenagear um homem com valores éticos e morais, que muito dignificou a nossa querida cidade. Justifico, pois, a presente indicação. Cajubi, Sala das Sessões Gilmar Jesus de Oliveira, 1º de setembro de 2014. Nivaldo Ferreira das Neves, vereador autor. Estava eu com o meu sogro conversando, junto com o seu Geraldo, né? Falando do comércio de hoje, que anda fraco no comércio da cidade. Aí ele comentou que o pai dele foi um dos pioneiros, antigo comerciante da cidade de Cajubi. E como eu sou um comerciante hoje atual aqui da cidade, senti no meu direito, na minha posição, com esses loteamentos novos que estão saindo aí, falei que ia fazer essa indicação para ele e estou fazendo hoje. Que é um comerciante, hoje a cidade de Cajubi está no que está, eu falo, deve muito para os comerciantes aqui da cidade, porque eu falo, hoje ter comércio numa cidade pequena é difícil. E quantos anos atrás ele foi um dos pioneiros que começou, né? Nada mais justo, eu acho, um loteamento novo, ceder uma rua para ele. Vamos para a próxima indicação. 026, 2014, de autoria da vereadora Maria de Lourdes Saquetim. Indico à mesa diretora, depois de ouvir o colendo plenário, para que seja o senhor prefeito municipal oficiado no sentido de que tome as providências cabíveis para instituir o dia 1º de abril como o Dia Municipal da Leitura, no município de Cajubi. Justificativas. Considerando que já existe tal data a nível nacional. Considerando que os alunos do 4º ano A e sua professora da MEF, professor Santo Geraldo, gostariam que houvesse esse dia em nosso município. Considerando que dia 1º de abril foi escolhido por ser a data do nascimento do renomado escritor cajubiense, doutor Mário Chamier. Justifico, pois, a presente indicação. Cajubi, Sala das Sessões Gilmar Jesus de Oliveira, 1º de setembro de 2014. Maria de Lourdes Saquetim, vereadora autora. Essa indicação que eu fiz aqui é a pedido da Escola Santo Geraldo também, né?
de ser instituído no dia 1º de abril, né, o Dia Municipal da Leitura, porque a respeito também do escritor aqui, o Mário Chamier, que morou aqui em Cajubi há muitos anos atrás. Ele foi escritor de nome renomado, né, muito importante na época, nasceu aqui em Cajubi, hoje a família e os parentes dele moram em Ribeirão Preto. Então é uma maneira de homenagear ele pela sua dedicação, pelo que fez para a cidade de Cajubi também na época, né? Inclusive vai ter amanhã e sexta-feira, durante o dia, uma feira de livros aqui na escola, aqui na Praça da Matriz, que a Escola Santo Geraldo está fazendo, e a professora Maria Zildo é a responsável por essa feira, as crianças do 4º ano, né, do ensino fundamental. Então é importante ter nesse calendário esse dia como o Dia Municipal da Leitura, incentivando os alunos a lerem mais, né, as crianças também, né, inclusive vão fazer campanhas também nas escolas, na PAI, para que as crianças possam ter acesso mais à leitura, que é um momento de cultura, né, para todas as pessoas participarem também. Tá certo, vai ser encaminhado também, mais essa indicação. Vou ler acabei pulando uma indicação nossa aqui, todo mundo junto, é a 025, na verdade, de autoria de nós todos vereadores, que foi solicitado para mim, e é um assunto que já tinha passado por aqui já, então eu vou ler aqui. Indicamos a mesa diretora, depois de ouvirmos o colendo plenário, para que seja o senhor prefeito municipal oficiado no sentido de que tome as medidas necessárias e cabíveis, com a finalidade de inspecionar e proibir os veículos que fazem propaganda volante e os vendedores ambulantes, que usam o som fora do horário permitido pelo número 1574, de 27 de março de 2002, assim como a altura do som emitidos pelos mesmos que estão fora dos limites dos decibéis permitido. Justificativas. Considerando que está em vigor no município a Lei Municipal número 1574, de 27 de março de 2002, que regulamenta as publicidades volantes do município e dá outras providências. Considerando que muitos comerciantes e propagandistas não estão respeitando o artigo número 3 da referida lei, que estabelece que as propagandas volantes permitidas somente no horário das 15 horas às 19 horas. Considerando que é do Poder Executivo a responsabilidade de fiscalizar e proibir esses excessos. Considerando que muitos trabalhadores do período noturno têm nos procurado para reclamar que não conseguem descansar devido ao barulho, que extrapola os horários permitidos. Principalmente vendedores de legumes e verdura e propaganda de estabelecimentos comerciais, justificam, pois, a presente indicação. Cajubi, Sala das Sessões, Gilmar Jesus de Oliveira, 1º de setembro de 2014. Vereadores autores, Renato Martins da Silva, Aderval Manfredo, Angelino dos Santos Araújo, Anderson Cristiano de Moraes, Wilson Bueno, Maria de Lourdes Saquetim, Márcio Antônio de Faria, Nivaldo Ferreira das Neves e Wilson Miatelo Diniz. Igual eu falei, eu tomei a liberdade de colocar o nome de todos, porque isso é um assunto que acho que ataca todo mundo, né? Embora eu estou sem uma informação aqui, que é o cara que reclamou meio que na hora errada, porque agora nós não é período eleitoral e a lei federal sobrepõe a lei municipal. Só que eu não sei o horário da lei federal, mas eu acredito que deve ser bem mais longo, né? Então, infelizmente agora, carro de som falando de propaganda política vai aparecer e aí a lei municipal não vai ter como intervir. Mas passando isso, a gente tem fiscal de postura na cidade e ele tem que fiscalizar isso aí. Meu pai, volta e meia, principalmente verdureiro, eles não estão muito ligando, não. Eles passam com som alto e até mesmo comércio. Às vezes tem uma promoção meio extensiva aí no dia, eles começam às 9 horas da manhã. Então, eu acho que tem que fiscalizar, que eu acho que todo mundo já deve ter recebido reclamação. O fiscal é o Padre Mário, então tem que, né, a gente exigir dele para ele dar uma fiscalizada mesmo, né, porque às vezes passa meio despercebido. Agora, infelizmente, não vai dar, mas depois da política vai ter que dar uma controlada, porque é ruim, né, a gente tem bastante gente trabalhando na usina aqui, é complicado. Na ordem do dia de hoje, então, vamos fazer a leitura do ofício 353/2014 do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei 083 de 2014. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse Legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 083 de 2014, desta data, objetivando a autorização dessa Casa de Leis para que o município possa desapropriar área visando ampliação de vias urbanas.
Trata-se de autorização para que o município de Cajubi adquira a área que garanta a expansão urbana, mediante o prolongamento de vias urbanas e assim garantir a melhoria na qualidade da locomoção e pedestre do local. Esclarecemos que a área a ser desapropriada, integrantes do imóvel objeto da transcrição, número 31.102, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia, São Paulo, restou avaliada pela comissão constituída para esse fim em R$ 62.915. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor vereador Renato Martins da Silva, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 083/2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação, desapropriação amigável ou judicial, áreas de terra para fins de prolongamento de vias públicas e da outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação, desapropriação amigável ou judicial, a área de terra cujas características seguem: área de 629,15 metros quadrados, remanescente da transcrição número 31.102, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia, São Paulo. Localizada na rua João Geraldo, antiga Rua do Recreio. Data número 1, Quarteirão Sobra EF, 18.19. Com as seguintes medidas e confrontações. Com frente para a rua João Geraldo, antiga Rua do Recreio, medindo 10,93 metros. Onde dista da rua Odorico Tomás, 60 metros. Pelo lado direito, confrontando com a matrícula 24.976, de Maria Zélia Calceta Pimenta, e outros. Outrora, Frederico Gratão, medindo 55,10 metros. Pelo lado esquerdo, confrontando com a matrícula 3.085, de Pedro José Ribeiro. E outrora, Paulo Rosa, medindo 55,50 metros. E, finalmente, nos fundos, confrontando com a rua Antônio Manfredo. Outrora, Paulo Rosa, medindo 11,83 metros, totalizando assim uma área de 629,15 metros quadrados. Parágrafo único. As áreas descritas neste artigo foram declaradas de utilidade pública pelo decreto número 1401, de 20 de agosto de 2014. Artigo 2º. A área de terra descrita no artigo anterior destina-se ao prolongamento de via pública, facilitando o escoamento do tráfego de veículos naquele local. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura do município de Cajubi, 1º de setembro de 2014. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Então, está aí, em primeira discussão, primeira votação, favoráveis, sentado. Segunda discussão, segunda votação, favoráveis, sentados. Leitura do ofício 360 de 2014 do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei 084 de 2014. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei número 084 de 2014, que visa a cessão do uso de bem público móvel, consistente em um ônibus para fins de transportar os empregados da empresa SEC, Indústria e Comércio de Componentes Elétricos, localizada no bairro da Galileia, em nosso município. O pedido se justifica em razão da necessidade de oferecer transporte aos munícipes e empregados dessa empresa, que não possuem veículos próprios e que residem em Cajubi e Monte Verde, precisando se locomover diariamente para o bairro da Galileia para trabalhar. Ademais, é importante esclarecer que a referida empresa emprega mais de 16 pessoas que são arrimos de família em nosso município, que tiram do seu sustento do trabalho dessa empresa. Como o município não possui condições, no momento de implantar transporte público municipal, nada mais justo que propicie a facilitação de locomoção daqueles que trabalham pelo desenvolvimento e geração de empregos em nossa cidade. O veículo cedido é de propriedade do município, adquirido com recursos próprios e está sem utilização pelo município.
sendo certo que muito beneficiará os cidadãos que trabalham dignificando o nome de nossa terra. Assim sendo, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação dessa lei, em regime de urgência, para fins do que ela propõe. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi. Ao excelentíssimo senhor vereador Renato Martins da Silva, presidente da Câmara. Primeira discussão, primeira votação, favoráveis sentados. Segunda discussão, segunda votação, favoráveis sentados. Então, ninguém mais? Declaro encerrada a presente sessão de hoje, então.